Um aspecto bastante interessante que as pessoas se perguntam é por que a Itaipu tem não só um museu, mas especificamente um ecomuseu. Na verdade, quando ele foi pensado para ser um catalisador de tudo que existe na região. Então, ele é uma forma de contar a história, uma forma de contar como Itaipu chegou aqui, mas também as relações de Itaipu com essa região. Então essa é uma das maiores maquetes do Brasil, com mais de 70 metros quadrados, levou quase 2 anos para ser construído, para colocar ela abaixo da linha do piso. E nós encorajamos as pessoas a conhecerem, verem aonde que está a foz do Rio Iguaçu, que vem de Curitiba, passa pelas cataratas, passa por debaixo da Ponte da Fraternidade e aí vai desaguar no Rio Paraná. Essa linha amarela que está assinalada é a Bacia Paraná 3, ou seja, todo veio de água, todo rio, lago, enfim, que vão desaguar no Rio Paraná e no Lago de Itaipu, compõem parte da Bacia do Paraná. Então nós temos um rio, que é o Paraná, que forma o reservatório e produz energia na usina de Itaipu, passa debaixo da Ponte da Amizade, chega no Marco das Três Fronteiras e ali nós observamos a confluência, ou seja, o término, a foz do Rio Iguaçu. E aí nós temos uma tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai. Então, nessa maquete a gente consegue observar todas as ações, né, que se relacionam nesse território, principalmente com o lago, né, com a água, que é o negócio central da Itaipu, que é a produção de energia. O rio principal é chamado Paraná. Então, para explicar isso, na parte pedagógica, eu gosto de utilizar um braço. E nós podemos observar de que os dedos são esses rios menores, que são os afluentes e subafluentes. Então veja que a parte pedagógica nós temos rios pequenos, temos afluentes e subafluentes que entram no rio principal e que vai fluir para um oceano ou para o mar. Então aqui a gente tem falando sobre esse conteúdo no município de Santa Helena e algumas fotografias também sobre essa temática. Então, além da própria maquete, a gente tem uma série de informações, né, específicas de cada município que podem ser acessadas. Então estudamos o relevo ali, observamos até onde que vai a área de abrangência do reservatório. Quais os rios que influenciam diretamente no reservatório de Itaipu? Os seus cuidados ambientais. Então ali se observa muita coisa. Em 1975 é publicado, né, o primeiro plano de manejo do meio ambiente. Já nesse documento, no início das obras, já estava estabelecido que a Itaipu teria um museu. Por quê? Como medida mitigadora do impacto que seria causado na região, né? O impacto cultural, o impacto social. Então, dentro, né, além da questão ambiental que já era estudada, além desses outros aspectos que a Itaipu estudou para entender como que a sua construção traria de questões para essa região, ela também se preocupou com a questão social e cultural. E uma das formas que foi colocado para resolver essa questão seria a construção de um museu. Muitas pessoas acham que o eco vem de ecologia,
está sim ligado, mas nós não somos um museu ambiental. Nós somos um museu da casa. Eco em grego significa casa. E casa aí no sentido de meio ambiente, mas no sentido moderno, contemporâneo, de entender que todas as ações do homem, não só o que é natural e a natureza, faz parte desse meio ambiente. Então, o território em si, a cultura, a memória, a própria natureza, todos esses contextos, de forma conjunta, formam um ecomuseu. A pessoa que foi contratada, a Fernanda Camargo Moro, que é uma museóloga bastante conhecida em todo o Brasil e até internacionalmente, trouxe a ideia, então, de ser construído não um museu tradicional, mas um ecomuseu. Então, esse prédio onde as pessoas visitam, ele não é o ecomuseu, ele é um centro interpretativo desse território. Território este que era os 16 municípios lindeiros, que são os municípios diretamente afetados pela construção, que tiveram partes, né, do seu território alagados, mas hoje, atualmente, a Itaipu não trabalha exclusivamente com eles, mas ela ampliou as suas ações. Ela trabalha com a Bacia Paraná 3, porque ela sabe, né, que não adianta só tratar do lago e do rio em si, mas é preciso tratar todos os veios de água, toda a questão de água e a relação que as pessoas têm durante todo esse percurso e todo esse território. Então é por isso que a Itaipu tem não um museu tradicional, mas um ecomuseu, e por isso que desde sempre, muito antes da própria construção, já se sabia que a Itaipu Binacional teria sim um museu. Então, tudo o que se faz aqui, as relações com a comunidade do entorno aqui da usina, as relações com os municípios lindeiros, as relações com os demais municípios, ela acontece em virtude dessa história e sempre de uma forma educativa. A própria educação ambiental, que hoje é destaque dentro das ações de Itaipu e que tem uma interface com todos os projetos e programas, ele aconteceu a partir das ações que o Ecomuseu desenvolveu no território. Uma das formas da gente estar presente é através do que foi chamado de antenas. Então todos os refúgios, por exemplo, o Refúgio Biológico Bela Vista, que é uma das estruturas educadoras também da Itaipu, em conjunto com o Ecomuseu. Ali no refúgio especificamente a gente consegue ter uma ideia de toda a questão da fauna e da flora da região. Além desse refúgio, todos os refúgios da Itaipu ao longo do território, por exemplo, o refúgio de Santa Helena, os corredores ecológicos, o corredor Santa Maria especificamente, o próprio Parque Nacional, que não está restrito à Foz do Iguaçu, ele chega até o município de Céu Azul, por exemplo, a toda a questão de patrimônio, os museus dessa região, a gente tem mais de 17 outros museus nesse território, o próprio patrimônio cultural, os sítios arqueológicos, a gente tem em Terra Roxa, o que atualmente é Terra Roxa, um sítio arqueológico, a Cidade Real del Guairá, que era uma das cidades espanholas que tinha presença nessa região. Então, todo esse amálgama de instituições culturais, instituições ambientais, compõe o Ecomuseu e a gente se relaciona com elas. O Ecomuseu de Itaipu, ele tem um papel fundamental na questão educativa. Então, é um espaço, uma estrutura educadora de Itaipu, que também é utilizada para o turismo, mas que ele tem como foco principal ser um espaço, efetivamente, de educação, contando a história da própria usina da Itaipu e da região. Então, é isso que nós tentamos mostrar aqui dentro do Ecomuseu.